A melhor forma de vivenciar o tempo da Quaresma é meditar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo pelo YouTube da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, aqui de São Paulo. Hoje o tema escolhido para essa nossa primeira conversa é Quaresma e trouxemos ninguém menos do que o nosso pároco Frei Tiago Borges para ele compartilhar com a gente seus conhecimentos para que a gente possa aprofundar nossas orações e viver o momento da Quaresma em plenitude. Obrigada, Frei Tiago, pela sua presença, pelo seu tempo e por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Obrigado, Gabi, obrigado a todos que nos acompanham pelas mídias da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Obrigado a Pascom pelo belo trabalho de evangelização que vocês estão fazendo, pelos canais, que nós chegamos até os nossos paroquianos, devotos e aqueles que sentem afinidade com a Basílica e com o carisma carmelitano. Vamos começar então, Frei, falando diretamente ao tema. O que é Quaresma? Qual a importância desse tempo dentro da Igreja Católica? Muito bem, Gabi. Quaresma, ela tem origem de uma palavra latina que é quadragésima, que significa 40 dias que antecede a maior festa do cristianismo, ou seja, o domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Existe uma simbologia numérica por detrás dos 40 dias, nos recorda os 40 dias de Jesus no deserto. O número 40 quer dizer expectativa, preparação, prova. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência. Nós podemos dizer que é um tempo que nos purifica daquilo que não é de Deus e prepara o nosso coração para celebrar a Páscoa do Senhor, A vitória da vida sobre a morte, A vitória de Cristo sobre o pecado. Portanto, este tempo da Quaresma é um tempo que nos convida à conversão. E é interessante nós percebermos durante o tempo da Quaresma a tônica que é dada, Esta tônica penitencial. E isto a gente vê expresso nos ritos que celebramos, Como, por exemplo, na celebração eucarística, os instrumentos acompanham somente o canto, Não tem muito barulho. A igreja, ela não é ornamentada com as flores, Porque é um tempo onde nós nos recolhemos para preparar o nosso coração, o nosso interior, para celebrar com ânimo, com solenidade, a Páscoa do Senhor. Portanto, nós podemos dizer que o tempo da Quaresma é aquele tempo penitencial que nos convida a viver o jejum, a penitência e a oração de maneira muito forte no ordinário da nossa vida. Amém, Frei. Algo que o Senhor frisou é que esse tempo é um tempo de penitência. E muitas pessoas resolvem tirar algumas coisas, tirar algumas práticas da sua vida. E a minha pergunta é: quais penitências nós podemos fazer nesse período? Qual a importância dessas penitências e como nós podemos fazê-las? Podemos perguntar de qual penitência nós estamos falando. O tempo da Quaresma fala de penitência do início ao fim. Existem duas penitências que nos ajudam a vivenciar bem este tempo. Primeiro é a penitência como sacramento, o sacramento da reconciliação. O povo de Deus se aproxima do sacerdote e, mediante a ação do sacerdote, recebe o perdão dos pecados. Também nós falamos neste tempo da penitência como virtude, Como aquela ação que é autodomínio, aquela ação que nos leva a buscar o controle de si, Com uma única finalidade: purificar da nossa vida as coisas, as inclinações que não são coisas e inclinação do coração de Deus. Nós podemos afirmar que a penitência, como virtude, ela visa um crescimento interior. É uma renúncia consciente que visa outro bem na nossa vida espiritual. Portanto, nós não podemos dizer que a penitência ela nos priva de algo.
Às vezes a gente ouve muito povo falando assim, eu durante a quaresma eu não vou comer chocolate. Durante a quaresma eu não vou beber cerveja. Segura 40 dias, mas quando chega o domingo da Páscoa, tira a barriga da miséria, né? E aí eu me pergunto, será que houve um propósito por detrás disso? Nós podemos dizer que a penitência enquanto virtude é uma ação que eu faço de amor a Jesus, com o meio de mortificar a nossa carne para um crescimento espiritual, um crescimento interior. Eu creio que a penitência enquanto virtude, ela tem uma única finalidade na nossa vida, é fazer com que a gente assuma de verdade o Evangelho como norma de vida para todos nós. Porque, como diz o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, Frei. Outra coisa que eu percebo muito como uma dúvida dos leigos, das pessoas que frequentam a igreja. Todos sabemos que a quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas, mas muitos não sabem o significado das cinzas. Então explica pra gente, Frei, qual o significado das cinzas na quarta-feira de cinzas? Muito bem, Gabi. A quaresma, como você já frisou, ela inicia na quarta-feira após o carnaval com o rito de imposição das cinzas. E ela termina na tarde da quinta-feira santa, antes da celebração do lava-pés e instituição da Eucaristia. Na quarta-feira de cinzas, existe o rito onde o padre coloca as cinzas sobre a cabeça do fiel, do penitente, podemos dizer assim. Ela tem dois significados. O primeiro significado é a finitude do ser humano. Nós iremos morrer. Né? A nossa vida, ela é disposta segundo a vontade de Deus, né? Portanto, nós nascemos, vivemos e morremos. Por isso que o sacerdote, ao impor as cinzas sobre a nossa cabeça, ele diz, tu és pó e do pó voltarás, né? A nossa vida, ela tem uma única finalidade, que é caminhar para a morada definitiva, que é o céu, né? A carta aos Filipenses diz de maneira muito clara, né? A nossa morada é o céu, somos apenas peregrinos. A segunda finalidade das cinzas é apresentá-la como um sacramental, né? Um sacramental que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, né? E ao mesmo tempo nos leva àquele reconhecimento de que tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro, né? Tudo acaba, né? Mas a única coisa que permanece intacta no coração do homem é o amor de Deus. Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, uma grande carmelitana, ela diz que tudo passa, só Deus basta. Amém. Frei, o senhor falou muito que esse momento dentro da igreja é um momento de conversão. Então, como que nós, leigos católicos, poderíamos nos aprofundar nesse tempo para alcançarmos essa conversão? Que orações, que meditações nós podemos buscar para alcançar essa conversão? Vale lembrar que o tempo da quaresma, Gabi, é um tempo penitencial, não é um tempo de tristeza. É um tempo de preparação, de expectativa para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Eu vejo às vezes que nós buscamos muitos adereços à nossa fé e que ao invés de incrementá-la, acaba esvaziando o sentido daquilo que nós professamos, daquilo que nós vivemos. A melhor forma de vivenciar o tempo da quaresma é meditar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu creio que aqui existem dois caminhos. O primeiro caminho é ter em mãos o relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus, segundo o Evangelho de São João. E o segundo caminho, nós podemos dizer, que é a vivência da Via Sacra, né? Onde nós vamos, em cada estação, contemplando as dores e as alegrias da vida daquele que é o nosso Redentor. A oração
que contempla, né, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos leva à contrição, nos leva ao arrependimento do nosso pecado. E assim nos faz buscar de maneira muito enfática essa transformação de vida, essa transformação do coração. Santa Teresa d'Ávila diz que o homem só pode ser transformado quando ele se encontra com Deus, através da oração. Porque encontrando com Deus nós temos consciência da nossa fragilidade e estando com Deus nós encontramos a força para a transformação do coração. Então que neste tempo da Quaresma, né, os nossos paroquianos, aqueles que nos acompanham pelas mídias da Basílica, possa meditar a paixão do Senhor, possa vivenciá-la através da Via Sacra, para que neste encontro sintam-se transformados, não segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito de Deus, que santifica, renova e recria todas as coisas. Amém. E para a gente encerrar esse momento, essa nossa conversa, queria pedir para o Senhor, Frei, passar uma mensagem aos nossos paroquianos, às pessoas que estão acompanhando, para essa abertura de coração e vivência profunda nesse tempo de penitência, nesse tempo de conversão que é a Quaresma. Você que nos acompanha deve sempre ter no coração o verdadeiro significado da Quaresma. É nos aproximar de Deus. E nós só podemos, Gabi, nos aproximar de Deus utilizando alguns instrumentais da nossa fé. Portanto, eu convido vocês que nos acompanham a vivenciar a oração pessoal, íntima com o Senhor. Eu convido vocês também a ler a Palavra de Deus e estudar a vida dos santos, porque foram homens e mulheres de fé que viveram o nosso tempo, que viveram aquilo que nós vivemos hoje e com o seu testemunho nos ensina como nós devemos vivenciar este tempo, como nós devemos passar pelos sofrimentos e pela provação da vida. E que algo fique muito forte no nosso coração nesta Quaresma. É aquilo que diz um cântico que nós iremos entoar durante esses 40 dias. Eis o tempo de conversão. Que nós tenhamos esse desejo de voltar o nosso coração para Deus, para que sejamos transformados segundo a sua graça e a sua vontade. A todos uma boa Quaresma. Deus os abençoe. Obrigada mais uma vez pela sua presença, Frei, que Deus abençoe a sua vocação, o seu ministério. E obrigada a você que assistiu a nossa conversa até o final. Deixa aqui nos comentários outros temas que vocês querem que nós possamos trazer para apresentar para vocês, que freis vocês querem ouvir. E curte, comenta, segue a gente pelas redes sociais, pelo nosso Instagram e Facebook, Basílica do Carmo, e segue a gente aqui também no YouTube. A gente se encontra no próximo bate-papo. Deus abençoe!